último intervalo, For those who are watching the video, para aqueles que estão aqui assistindo o vídeo, there were many questions that were being asked muitas perguntas foram feitas, about what was discussed in the last o presentation. que nós estávamos discutindo na última apresentação. And maybe a third up to a half of the people Talvez metade ou um terço das pessoas, came up totally confused. eles chegaram para mim completamente confusos. And it doesn't surprise me Isso não me surpreende, because some of the things that we're discussing porque uma das coisas que nós estamos discutindo aqui aren't as straightforward as we might não like them to be. é tão fácil como nós estamos pensando. So a quick recap. Vamos fazer uma revisão bem rapidinha. We've been looking at the everlasting gospel. Nós estivemos vendo o Evangelho Eterno, We've developed into 3 steps. nós dividimos em 3 etapas. We've demonstrated the first and second steps Nós demonstramos que a primeira e segunda etapa happen at the beginning, começa no começo followed by judgment at the third. e seguido pelo juízo no terceiro. But there's some preparatory work before, Mas existe um tempo de preparação antes, the work of conversion, o trabalho da conversão, that goes from 1989 que vai de 1989 to 9/11. até 11 de setembro. The conversion A conversão, of this piece of equipment that's not fit for purpose que esse pedaço de equipamento que não é próprio para o seu trabalho, to a place where it becomes sanctified, até que chega no momento que se transforma em set santificado, apart for holy use. que vai ser separado por um uso sagrado. Then we spoke about Então nós falamos Midnight Cry. meia-noite, clamor da meia-noite. And we went through Millerite history E nós então falamos sobre a história milerita to show the development of Midnight and Midnight para Cry. demonstrar para vocês o desenvolvimento do clamor da meia-noite, meia-noite e clamor da meia-noite. For those of you who are new to the message, Para aqueles de vocês aqui que são novos na mensagem, what you may not have noticed I've done talvez o que você não percebeu que eu fiz aqui, is suddenly switched de uma forma bem rápida, mudei from the Sunday law to Midnight Cry. da decreto dominical para meia-noite, midnight cry, clamor da meia-noite. So normally we place the third step at the Sunday law, Geralmente a gente põe o terceiro teste aqui na lei dominical. but you may not have realized it, but you've seen I've done it. Talvez vocês não perceberam isso, mas eu fiz isso. That I brought it from Sunday law to the Midnight Cry. Eu trouxe do decreto dominical para o clamor da meia-noite. Sunday law is here, O clamor da meia-noite é ali, dia 22 de outubro. Decreto dominical. and here's Midnight Cry. Ali está o clamor da meia-noite. And I'm saying the third step is before. E eu estou falando que o terceiro passo é antes. So I've made that subtle change, Eu fiz essa pequena mudança. and hopefully later on, if I get a chance, I'll explain why. Eu espero que depois eu possa explicar para vocês se eu tiver uma chance. But many of you already know why. Mas muitos de vocês já sabem por quê. So we've got the 3 steps, Nós tivemos 3 testes, 3 Midnight etapas. Cry, Meia-noite, clamor da the meia-noite. first 2 together. O primeiro e o segundo estão juntos. Then we saw that these 3 steps Então nós mostramos esses 3 etapas, are 3 just passos. like repeating enlargements. É como se fosse uma repetição e engrandecimento. You've got the introduction. Você tem a introdução, You're going to say what you have to say here. você vai dizer o que você vai falar aqui, Then you're going to repeat it in the conclusion. você fala e repete aqui na conclusão o que você disse antes. The definition of the term binding off A definição do termo do atamento means conclusion, significa concluir, finalizar, or the final work of something. ou o último trabalho de algo. So if I said, Então se eu disse, let's bind off this camp meeting, vamos logo atar esse acampamento, it would be the last session or the last meeting that we're going to do. queria dizer que seria a última a palestra que nós teríamos hoje. All the closing thoughts or remarks. Todos os últimos pensamentos, pontos que eu quero fazer, Often, geralmente, the binding off o termo atamento at a camp meeting no acampamento might be a testimony spot pode ser talvez um período de dar os testemunhos, where people give testimony of what their experience has been at the prophecy school. onde as pessoas podem dar um testemunho na escola profética do que eles sentiram durante a experiência aqui. And what are they doing? O que eles estão fazendo? They're going to repeat Eles vão repetir what they've heard, o que eles escutaram, the experiences that they've gone through. a experiência que eles passaram. Binding off, conclusion. Quer dizer, atar, terminar, finalizar. That's why we said that the binding off or the third step Por isso nós dissemos que o terceiro etapa equals the first and second step. é igual ao primeiro e o segundo passo. We read Christ Object Lessons, page 122, Nós lemos parábola de Jesus sobre aquela história da rede. where we saw that this was demonstrated. Nós vimos onde foi demonstrado isso. This Isso aqui is the net. é a rede. The net is the gospel. A rede é o evangelho. First and second step, Primeiro e segundo collect the passos. fish, Pega os peixes. the net's put aside,
a rede é colocada de lado, then begins the work of judgment. e aí começa o trabalho de juízo. And now we want to look at the same subject matter. Agora nós queremos ver o mesmo assunto. We're just looking at the same thing over and over again, A gente quer ver um outro exemplo, vendo a mesma coisa de outra forma, but from different perspectives, com uma perspectiva um pouco diferente, so we can deepen our understanding of this. para que a gente possa entender mais profundamente sobre esse atamento. The reason we need to do that. A razão que nós temos que fazer isso é, Now, you've heard in sermons or campaigns, você já escutou nos sermões e campanhas, people give this example many, many times. as pessoas às vezes usam esses exemplos várias vezes. When you think about currency, money, Quando você pensa sobre dinheiro, and you want to look at forgeries e você quer olhar uma falsa, uma cédula falsa, to know what is false currency and what is true, para saber o que é uma cédula verdadeira de uma cédula falsa, what are you supposed to study? o que você tem que estudar? The true. A verdadeira. Yeah, so we know that story. Só nós conhecemos essa verdade. Don't know how true it is. Hã? I don't know how true it is, but people use it all the time. Eu não sei como é que uma verdadeira é, mas as pessoas usam isso o tempo inteiro. What I mean, I don't know how true it is in real life, but Eu não sei como é na vida certa. it really is With the true money, that with that's the what money, you're right? supposed to do. Yeah. Ele está falando com That respeito a uma example. cédula verdadeira e falsa. Você tem que estudar a verdadeira. What I'm saying is deception, misunderstanding, O que eu quero dizer é que a decepção, o mau entendimento misapplication. e uma mal aplicação, I want to take the word deception out eu quero tirar a palavra decepção fora. because it implies Porque que people doing things deliberately, que quer dizer que nós estamos fazendo, as pessoas estão fazendo algo deliberadamente. and I don't want to infer that. Go back again. Deception is engano. 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 Deception infers it's malicious or deliberate, O engano é algo que é maligno, está sendo feito a propósito. and I'm not trying to infer that. E eu não estou querendo dizer isso. But in our movement, No nosso movimento, there are false concepts, existem conceitos falsos, misunderstandings mal entendimentos, that are already here, que já estão aqui and they're ripening to maturity. e eles estão amadurecendo ao ponto de estar maduros. And people are asking E as questions pessoas estão fazendo perguntas about the rights and wrongs sobre os certos e os errados of this false concept. desses conceitos falsos. The problem is, O problema é, how do you know which pen is false and which is true? como é que você vai saber qual o marcador é verdadeiro ou falso? Could be the red or the black. Será vai ser o preto ou o vermelho? The only way you know, A única forma de saber, how would you know? como é que você saberia? You'd go back Você vai e volta to the blueprint. para a planta baixa. The blueprint A planta baixa tells you how to build the foundation te diz como você construir a sua fundação, on which you build the structure no or qual the você vai organization. montar a sua estrutura ou organização. So that's what I'm attempting to do, É isso que eu estou tentando fazer, is to say é dizer the blue one's the correct. que a azul é correta. Look at this. Olha para isso. Study this pen Olha, estude esse marcador really carefully de forma muito so cuidadosa, that you're totally familiar with it. para que você possa estar completamente Because familiarizado when com I isso. say this is the true message, Quando eu falo para você que essa é a verdade verdadeira, you say, well, it's the same size, ok, você pode dizer, ó, são do mesmo tamanho, it's got all the same words, tem as mesmas palavras, but you can't trick me mas você não vai me enganar, because this is red porque and isso this aqui é is vermelho blue. e esse aqui é violet, Violet. violeta. Okay. So the point I want to make O ponto que eu quero dizer is that we're going over this repeatedly é que nós estamos fazendo isso à repetição, so you can have a clear understanding para que você pudesse ter um entendimento claro when the conclusion hits you. quando a conclusão chega em você. It's not going to happen today Não vai acontecer hoje, at this prophecy school. nessa escola, no acampamento profético. It might happen next week in a couple of months. Talvez demore uma semana, 2 meses, But this shaking, mas essa if sacudidura, you remain in the movement, se você continuar no is going movimento, to come vai chegar para and you're going to você be confronted with e it. você vai ser confrontado com isso. And you need to know what is truth and what E você isn't. precisa saber o que é verdade e o que não é. So that's why we're laboring this point. Por isso que nós estamos trabalhando nesse So ponto. we did all of that. Fizemos tudo isso. Then I said, let's look at the same three messages in a different way. Vamos ver essas mesmas ilustrações aqui agora da mensagem num formato diferente. And now we're on to some quite new material. E agora a gente entrou num material mais novo. In many ways, this is the cutting edge of our message. E, em algumas formas, esse é o ponto, é a coisa mais nova que está avançando na nossa mensagem. So one of my sisters said, Uma das minhas irmãs que estavam aqui perguntou, disse: I didn't realize there were 3 words for vision. eu não percebi que existiam três traduções para a mesma palavra visão. And I'm saying, yeah, it's quite difficult. Realmente, é bem difícil. And someone else was saying,
A outra pessoa disse, Okay, there's three, but what does it all mean? ok, tem 3 traduções para a mesma palavra visão, o que significa isso então? What we're doing is seeing what the definitions mean. Primeiro nós entendemos que é a definição, né, dessa palavra visão em diferentes áreas. How and where they're used in the book of Daniel. É quando e como eles são usados no livro de Daniel. The book of Daniel is on a line. O livro de Daniel está numa linha. This is just one big line. Esse aqui é simplesmente uma linha grande. But we could break up Daniel Nós podemos também dividir Daniel into discrete histories, em histórias discretas, which all repeat and enlarge. que todas se repetem e engrandece. So this one A primeira razão is easy to see é fácil de ver, because it's dealing with this long period. porque está se lidando com esse longo período, And this one e a maré is easy to see também é fácil de ver, because it's dealing with the Day of Atonement at the end. porque está lidando no final desse período, no dia da expiação. The Day of Atonement O dia da expiação is at the end. está no final, Here we are, aqui nós the estamos, Day of Atonement, no dia da expiação, 10th of the 7th month. no 10º dia do 7º mês. So we know this is the Day of Atonement, Nós sabemos que ali é o dia da expiação. but in the Millerite history it's the third step. Na história milerita é o 3º teste. So this Mareh vision Então essa maré, a visão da maré, on this last final day nesse último dia, is the third step. é o 3º teste. So if that's the third, Se esse aqui é o 3º, then you know you must have the first and the second. você tem que saber que você tem que ter o primeiro e o segundo. And you can see that this line Você pode ver então que essa linha looks structurally the same as this one. é a mesma forma estruturalmente parecida com essa daqui, é a mesma. But we've got this third step here, Nós temos esse 3º teste aqui, much smaller than the whole history. muito menor do que a história toda. So here we've got these structural similarities. Então aqui nós temos essa semelhança estrutural, And we estruturais, know e nós sabemos this is the Hazon que isso representa a visão do Chazon, do Razon, and this is the Mareh. e essa aquela ali representa a So visão I've da just maré. taken these two Eu só peguei aquelas duas visões, a Razon e a maré, and put them here. e coloquei aqui na nossa linha, And then nessa linha. Então I said, depois, let's look at the definition. aí eu fui e falei, vamos ver a definição então dessas palavras. This comes from the word Essa palavra maré appearance. é derivada da palavra que quer dizer aparência, aparição. When you look at something, Quando você está olhando algo que está aparecendo, this maré is the cleansing of the sanctuary. representa a purificação do santuário 10th of the 7th month. no 10º dia do 7º mês. The sanctuary is cleansed O santuário é purificado on the Day of no Atonement. dia da purificação. This is Daniel 7, Isso é Daniel 7. when Christ moves in the clouds from the holy place to the most holy place. Quando Cristo nas nuvens move-se do lugar santo para o lugar santíssimo. All standard Adventist teaching. Isso é completamente padrão no ensinamento adventista. So this is in the most holy place. Isso aqui está representado no lugar santíssimo. It's at the third step. É o 3º passo. So because this is the most holy place, Porque aqui representa o 3º, o lugar santíssimo. this is where we would expect to see Christ. É isso, é o lugar onde esperaríamos ver So Cristo. I've just taken these characteristics and brought them over there. Pegamos as características e colocamos aqui. I said earlier, Eu disse antes, we're supposed to have been in the most holy place since 1844. nós deveríamos estar no lugar santíssimo desde 1844, 22 de outubro. We may be there in body, Nós talvez estejamos lá em corpo, but our minds are firmly here on the earth. mas a nossa mente está claramente aqui firmada no mundo. We're supposed to be ambassadors, Nós deveríamos ser embaixadores. but we've made this country our home. Nós fizemos esse país a nossa casa. We've betrayed our government. Nós traímos o nosso governo. It'd be considered treason. Isso é in the real considerado world. traição no mundo verdadeiro. If the ambassador of Brazil Se o embaixador do Brasil went to UK fosse para as nações, para o Reino Unido, and said, "You're my country now, você agora sou o meu país, I'll serve you," eu te sirvo então. the Brazilians would say it's treachery, O it's Brasil, treason. o Brasil ia falar que o que esse embaixador estaria fazendo lá no Reino Unido é traição. And that's what we're doing. É isso que nós estamos fazendo. So God has to sort this issue out. Deus tem que resolver esse problema. He's waited many, many years. Ele esperou muitos anos. When everything is coming to maturity, Quando tudo começar a entrar em amadurecimento, there's a confluence of events, existe uma confluência de eventos, just as there were at his first advent. da mesma forma que aconteceu no seu primeiro advento. Read the first few chapters of Desire of Ages. Leia os primeiros capítulos do Desejado de Todas as Nações. God had to wait 4,000 years Deus teve que esperar 4.000 anos for certain things to happen, para que algumas coisas acontecessem, like a universal language, como uma língua universal, like a kingdom como um reino that was stable enough que estava estável o suficiente to put roads
all across the world. para que tivesse estradas em todas as partes do mundo, So there was freedom of movement. para que pudesse ter liberdade de movimento. Many things had to have Várias happened, coisas tinham que ter acontecido, which is why he had to wait until 4,000 years after the sin problem started when Christ was por born. isso que ele teve que esperar quase 4.000 anos até que Cristo fosse nascido. The same thing's happening at the end of the world. As mesmas coisas estão acontecendo aqui no final dos tempos. God has had to wait and wait. Deus tem que esperar e esperar. As one example, Um exemplo disso, he waited till 1989. ele esperou até 1989. Why? Por quê? What happened in O que 1989? aconteceu em 1989? Many things happened in Muitas 1989. coisas aconteceram em 1989, The mas most important year in the 20th century. foi o ano mais importante no século 20. My brother was born. Igor nasceu em 1989. That's why it's so Por important. isso que é tão importante. Something else was born in Al- 1989. Alguém mais nasceu em 1989. It was the internet. Foi a internet. The internet was born in A 1989. internet nasceu em 1989. Without the internet, Sem a internet, we wouldn't have a message. a gente não teria uma mensagem hoje. So we need technology Nós precisamos da tecnologia, just like da mesma forma que the disciples needed the Roman roads. os discípulos precisavam das ruas romanas, das estradas romanas. We even call the internet A gente até chama a internet a digital uma digital, a digital, highway uma autoestrada digital, because it helps us to get from place to place. porque nos ajuda a andar de lugar para lugar. So what I'm saying is O this, que eu estou querendo dizer é o seguinte: is that we're going to take all of this history nós vamos pegar toda aquela história ali and see how it's placed in structure. e colocar ela numa estrutura. And you'll see this structure is identical to the one that we have at the Você end vai of ver the que aquela world. estrutura ali é a mesma estrutura que vai ter aqui no fim dos tempos. So we're going to take these visions and put them into our history. Nós vamos começar a pegar aquelas visões e colocar na nossa história. Why? Por que isso? So we can learn something. Para que nós possamos aprender algo. It's all about education. Tudo aqui sobre educação. So we've got the Hazon and the Mareh. Nós temos a visão do Chazon, Razon e a maré. Daniel 10 Capítulo 10 de Daniel doesn't use the Mareh não usa essa palavra maré, because its focus porque o foco daquele capítulo is on the experience é na experiência of God's people do povo de Deus on the Day of Atonement. no dia da expiação. And what are you supposed to do on that day? O que você tem que fazer no dia da expiação? O que você deveria fazer? You're supposed to afflict your soul Você deveria afligir as suas almas for everything that you have done wrong, por tudo que você tem feito de errado. not Não, doing wrong. não, not doing, não Not faz, present tense, past tense. não é passado, presente, não é presente, é passado. Yep. It's present tense, not present. The other way. I'll The other way. repeat what I've said. Okay, repeat it, please. On the Day of No Atonement, dia da expiação, you're supposed to afflict your soul. você tem que afligir a sua alma. Where's the high priest? Onde que está o sumo In sacerdote? the most holy place. No lugar santíssimo. Where are you? Onde você está? In your thoughts. Nos seus pensamentos. In the most holy place. Também no lugar santíssimo. And you're afflicting your soul Você está afligindo a sua alma. because what does that place look like? Porque que aquele lugar que você está lá se aparece? Com que se parece? It's all red. It's all red. Tudo é vermelho. Why is it red? Por que está vermelho? Because it's full of all the blood Porque está cheio do sangue that you put there que você colocou lá because of your past sins. por causa dos seus pecados passados. But you can't go in there Mas você não pode entrar lá with a present tense sin. com um pecado presente em Your você. sorrow. As suas tristezas, as suas lágrimas, And as suas tristezas. the reason you're upset A razão que você está nervoso, is because you see the damage that you've done. você está vendo quanto dano que você causou. You've graffitied the whole place Você pichou todo o lugar do lugar santíssimo, with all those innocent animals com todos aqueles animais inocentes que foram mortos, who were already a symbol of Jesus. que foram todos os símbolos de Jesus. So this is what's happening Isso que on the está Day of acontecendo no Atonement. dia da expiação. And we want to take all that imagery, Nós vamos pegar toda aquela imagem, And bring aquela it into our own simbologia, history. vamos trazer para a nossa própria história, which is the binding off. que é o tempo de atar. Because if you don't understand the binding off, Porque se você não entende o tempo de atar, you're going to be in trouble. você vai estar em problema. But to understand the binding off, Mas para entender o tempo de atar, it equals the first and second. ele é igual ao primeiro e à segunda. So the way you're going to understand something in the future which you haven't experienced A forma que você vai poder entender algo no futuro de que você ainda não experimentou is by looking in the present. é olhando no presente. Because this is only a repeat of this. Porque o número 3 aqui simplesmente é uma repetição do que já passou aqui. So we've got the Mareh experience. Então nós temos a Mará,
So the Marah experience, A experiência da Mará, the effect o efeito which was produced by the cause, que foi produzido pela causa, which was seeing Jesus on the Day of que Atonement quando você viu a presença de Cristo no dia da expiação, in the most holy no place. lugar santíssimo. And before that, E antes disso, what were you doing? o que você estava fazendo? You were going through the everlasting gospel Você estava passando pelo projeto do Evangelho Eterno, under the tender watch care sobre o cuidado cuidadoso, of the Hazon, terno, of the Hazon vision, da visão do Shazon, do Razon, the most powerful vision in Scripture. que é a visão mais poderosa da Escritura. When you realize what power it has. Quando você se dá conta de quanto poder tem. By the way, the Hazon A propósito, a Razon is not just the não é 2300. somente as 2.300, It's different prophecies as well. são outras profecias também. So we move from this board to this A gente board. vem então para esse quadro aqui agora. The characteristics of the Hazon: A característica da visão do Razon rise and fall of nations, é a ascensão e a queda das nações e a perseguição do povo de Deus. and the characteristics of the Mareh E a característica da maré and the Marah e a mará também is the appearance of Christ, é a aparência de Cristo. the Mareh, A maré, and you're going to have the Marah experience e você vai ter a experiência da mará, all at the third. tudo aqui na terceira. Then I tricked you. E aí eu enganei vocês. I said, which one's better? Which one's more Qual das powerful? duas você acha que é mais poderosa? A visão do Razon ou a visão da maré? We all said this one, A gente falou que a maré é a mais poderosa. but we know it's this one Mas nós aprendemos que a Razon é a mais poderosa. because it's the gospel. Porque é o Evangelho. So that's where we've got to so far. Foi isso onde a gente parou aqui até agora. Hopefully, when you hear it the second time now, it's a bit clearer. Eu espero que a próxima vez que você escutar seja um pouquinho mais claro. Now let's think about this. Vamos pensar um pouco sobre isso agora. Hopefully, Espero we're not into spiritual formation, que nós não estamos em formação espiritual, which is just a form of spiritualism. que é simplesmente uma outra forma de espiritualismo. Spiritualism takes on many different guises or disguises, O espiritualismo tem diferentes facetas disfarces, many different forms. diferentes formas. That's what a guise is. Aham. So let's think about this. Vamos pensar um pouco. The Hazon, A visão do Razon, the rise and fall of nations, a ascensão e a queda das nações, is the everlasting gospel. é o Evangelho Eterno. How do you know about the rise and fall of nations? Como é que você sabe da ascensão e a queda das nações? History. She's saying history, Daniel 2. So you go to the Bible, Você vai na Bíblia and the Bible gives you the year 457 BC? e a Bíblia te dá, então, a data do ano 457? No. Não. So where else are you going to go? Onde você tem que ir, então? History books, nos History. livros de histórias. We'll call it Google, Vamos chamar o Google. because that's our history book today. Hoje é o nosso livro de história, hoje é o Google. I tried Wikipedia once, but people got really upset Eu falei Wikipedia, o pessoal não gostou de que ele usou Wikipedia. because they said I'm not an academic. Que ele não é tão acadêmico quando usa o Wikipedia. You're Então ele not botou, allowed to use Wikipedia. você não pode usar o Wikipedia. Então o Dr. Google is better, right? Yes. Então o Dr. Google é melhor. So here we have our sources of information, Então aqui nós temos as nossas fontes de informações. and this is going to teach us Isso não vai nos ensinar about the Hazon, sobre a visão do Razon. and it's going to convert us. E não vai nos converterá The gospel. o Evangelho Eterno. We're going to live a sanctified life. Teremos uma vida santificada. Okay, so we're okay with that. Só a gente está bem com isso, tá This tudo is bem? information. Isso aqui é informação. So let me get rid of Google, Vamos tirar o Google aqui, because we don't want to defile our board. porque eu não quero contaminar o nosso board. So we get it from the Bible. This is straight Bible study. Então a gente pega da Bíblia, né? Estudo bíblico mesmo. If you study your Bible, Se você estuda a sua Bíblia, you're going to be saved. você vai ser salvo. So I don't know Amém. if people- Okay, so I was Não. waiting for an objection Ele there. estava esperando uma objeção sobre isso, mas Let's look at the Mareh. vamos olhar então a visão da maré. Okay, how does this Mareh work? Como é que essa visão maré então funciona? The appearance of Christ, Quando Cristo tem essa aparência para você, it's not nations and persecution. não é uma nação ou perseguição do povo de Deus. And we said we got this from the Bible. E a gente falou que a gente pegou isso da Bíblia. So here's our box. Então isso aqui está a nossa caixa. Let's fill it in. Vamos começar a encher essa caixa. The appearance of Christ A aparência de Deus in the most holy place, no lugar santíssimo, de Cristo no lugar santíssimo, Day of Atonement. no dia da expiação. How does that happen? Como é que isso acontece? Okay, so we're not sure, A gente não está muito seguro. and we need to be certain. Nós precisamos ter a certeza. So I'm saying this. Eu estou querendo dizer o seguinte:
How did you even learn about all of this? Como é que você aprendeu, né, tudo isso aqui? De que forma você aprendeu isso? Where did we get all of this information from? Da onde a gente tirou essas informações? In Hebrew, the Bible, From the Bible. da Bíblia, yeah, but they're saying about the Hazon Okay, yeah. translation, yeah. But the only point I'm Mas é making da is Bíblia que você tirou. Você usou o hebraico para entender a tradução, mas foi da Bíblia. all of this Tudo isso aqui foi da Bíblia, is from the Bible. da Bíblia. Now, the reason why I think, A razão que às vezes eu acho, a razão por que eu acho, because you didn't say, porque vocês não disseram, why you wanted to leave this blank porque vocês quiseram deixar isso aqui em branco, is because I stopped teaching before and I started preaching. porque eu parei de I stopped teaching before I start. Before, Okay. I stopped teaching and I was preaching. Ok, antes ele estava you were teaching before? I stopped teaching Aham. and I started preaching. Ok. No passado, you used to preach. No passado ele ensinava, agora ele prega, Because I already set you up, porque eu já preparei vocês, because I asked you, do you believe in spiritualism? que eu perguntei para vocês acreditam no espiritualismo? And everybody said no. E as pessoas falaram que não. So when I come to ask you here, Então eu venho para cá perguntar para vocês, where'd you get the appearance of Christ? da onde você viu então a aparência de Cristo? No one can say A aparição de Cristo. Ninguém poderia me dizer that they have this experience where they see Christ. que eles poderiam me dizer essa experiência onde eles viram a aparição de Cristo. But all the imagery shows that. Mas toda a imagem, a simbologia mostra isso. So you're left not sure what to put in this box. Então você não sabia direito o que colocar nessa caixa. So how do you see Christ? Como você vê Cristo? It's only through the Bible. É somente através da Bíblia. It's not some vision or dream that you're going to Não have. é uma visão, um sonho que você vai ter, That you see Christ que você vai ver Cristo and you're going to have this spiritual experience e você vai ter essa experiência espiritual. and we're all going to be collapsing on the floor. E todos gonna be aqui caindo no chão e né, girando. It's not going to be that Isso não way. vai ser dessa forma que vai acontecer. This is all Bible study. Isso aqui tudo vem do estudo da Bíblia. And this is all Bible study. Tudo isso aqui vem do estudo da Bíblia. So let me ask you a different question. Vou If te you're fazer okay with that. uma pergunta diferente, se vocês estão ok com isso aqui. So let's go back into teaching. Vamos voltar então agora para o modo de ensinar agora. First and second angel's messages. Primeira e segunda mensagem. So I said this is your certificate Esse aqui é o seu certificado and this is your cloak. e ali é a sua roupa. So I'm going to swap that now Agora eu vou trocar isso. and I'm going to say the first step Eu vou dizer agora que o primeiro passo is the coat, é o casaco, as is the second. também o segundo. Whose jacket is that? De quem é essa jaqueta? Jesus is? De Jesus, He gave it to you. ele te deu, correto? So how did he give you this jacket? Como é que Jesus te dá essa jaqueta? You must have met him. Você provavelmente já deveria ter encontrado com He ele. must have come to you Ele provavelmente veio para você. and says, "You want to swap jackets? Ele chegou para você, você quer trocar a jaqueta? My one's nicer than yours." A minha é melhor do que a sua. So you swap jackets. Então vocês vão trocar a So jaqueta. right here, Nesse momento, what are you seeing? o que você está vendo? Jesus. Jesus. You're having an appearance Você está vendo uma aparição de Jesus. of Jesus. De Jesus. But I thought the appearance was back here. Mas eu pensei que a aparição de Jesus só era aqui na terceira etapa. So now we're seeing Agora a gente está vendo que this history here, que nessa história aqui, where you wanted to put this as the most important, onde você queria colocar aqui que essa terceira era a mais importante, is the maré vision. é a maré, a visão da maré. But here we said Mas aqui eu falei it's the appearance of Christ. que aqui é a aparição de Cristo. But you've got tricked again, Você agora foi de novo mais uma vez enganado, because what's Brother Marco be teaching you porque o que o irmão Marco estava ensinando vocês, that's going to happen from midnight to midnight que cry? acontecerá da meia-noite até o clamor da meia-noite. The king of the north O rei do and norte, the king of the south o rei do sul, are going to be doing what? eles vão estar fazendo o quê? Uma Fighting. guerra. That sounds to me Isso parece para mim like the rise and fall of nations. como a ascensão e a queda das nações. But the rise and fall of nations is the Hazon vision. Mas eu pensava que a ascensão e a queda das nações é a visão do Razão. So that means Então isso quer dizer the que Hazon vision a visão do Razão must be the third step. deve ser a terceira etapa. So if you were confused before, Se você estava confuso antes, now you're even more eu confused. tenho certeza que você está mais confuso agora ainda. So what we want to try and do O que eu estou tentando mostrar para vocês is try and make some sense of this. é tentar fazer algum sentido de tudo que eu estou falando aqui. This shouldn't surprise you. Isso não deveria surpreender você. 1 plus 2 1 mais 2 is the Hazon é a razão, equals the third. que é igual à terceira, maré. que é a maré. The Hazon and the maré E a razão e a maré
are the same thing. são a mesma coisa. It depends the point that you want to make. Depende do ponto que você quer fazer. The only reason I want us to see this A única razão que eu queria que vocês vissem isso is not to trick you. não é para fazer vocês, enganar vocês. It's to show you this. É para mostrar para vocês o seguinte. If you're expecting Se você está esperando some super spiritual experience here uma experiência supernatural, espiritual aqui no terceiro passo, in the binding off, no tempo do atamento, because you think porque você acha que you're going to have an appearance of Christ, vai ter uma aparição de Cristo, Daniel chapter 10, capítulo 10 de Daniel, and you're going to fall to the ground e você vai cair no chão, because of the glory of God. porque a glória é de Deus. And today, E hoje, you have none of that. e você não tem nada disso. So you're looking forward to this Então você está experience. esperando, né, chegar nesse terceiro passo, You're going to be lost e você vai se perder, because it will not be like that. porque não vai ser dessa forma. The experience that you're going to have here A experiência que você vai ter aqui no terceiro passo is the same experience that you're having é a here. mesma experiência que você vai ter aqui, o quê? There are Daqui. no differences. Não existe indiferença. And that's what I want us to see. Por isso que eu queria que a gente visse, Because we can't do what the church does. nós não podemos fazer o que a igreja faz. It pushes all the experiences that you're supposed to have today A igreja joga toda a experiência que você deveria estar experimentando hoje and moves it into the e future. joga ele tudo para o futuro. And that's that model I want to break in your mind. É esse tipo de modelo que eu quero quebrar da mente de vocês. Because it's a false concept. Porque é um conceito falso. So that we really try to understand what this is at. Para que nós possamos poder entender o que realmente isso é. At one level, Num nível, of course, we have the structure of the Hazon and the Mareh. claro que nós temos a estrutura da razão e da maré. We're not denying that. A I'm gente- not denying Nós that. não estamos negando isso. But what I want us to understand Mas eu quero que nós entendamos is that the experience at the third step é que a experiência do terceiro passo is not some spiritualistic experience. não é uma experiência espiritualista, It's going to be Bible study vai ser um estudo bíblico. then Então, as it is now. da mesma forma que está sendo agora. Now let me ask you a question. Vou fazer uma pergunta para vocês. Who here Quem de vocês aqui has seen Christ ha visto Cristo, and has collapsed to the ground já se caiu no chão e se colapsou? because of the glory that they've seen? Por causa da glória que vocês viram, Anybody? contemplaram. Algum de vocês tiveram essa experiência? Okay, if nobody's put their hand up, Ninguém levantou a mão aqui. and I'm going to say Eu vou dizer que, you're not studying your Bibles properly então você não está estudando a sua Bíblia de forma apropriada. because you should have had that experience. What? You should have had that Porque experience. você deveria já ter essa experiência. So let me ask you this question. Vou te fazer uma pergunta. You're here in the midnight cry Você está... period, binding off. If you are. You are. Ok, you are. Você está aqui no período entre a meia-noite e o clamor da meia-noite. The binding off, Você está no período do atamento, midnight, no clamor da meia-noite. midnight cry. Cry. And you're going to see Christ. E se você estiver nesse período aí, você vai ver Cristo. Now let's think about this. Vamos pensar um pouco sobre isso. Where are you going to see Christ? Quando, em que momento você vai ver Cristo? Are you going to go in a spaceship to heaven? Você vai pegar uma nave espacial Não. e vai para o céu e encontrar com Ele? Are you Não. going to get transported there? No. Você vai ser telepatado ou transportado? Is he going to come into your bedroom at Será, night? será que Ele vai chegar na sua cama de noite? No. Também não. So where are you seeing the appearance of Christ? Aonde vocês estão vendo a aparição de Cristo? Na Bíblia. In the Bible. Now the Bible has got a lot of pages to it, A Bíblia tem várias páginas, né? but it's only a discrete number. Mas é um número discreto. We're not going to add some new pages. Nós não vamos adicionar novas páginas. We're going to say, oh look, there's a prophet that's arisen, Oh, nós vamos dizer, tem um profeta aqui que se levantou and we've run out of all the Bible verses that we have. e a gente já leu todos os versículos da Bíblia que nós temos. We need some new A gente precisa de nova informação, Bible verses mais versos, that are going to show us what Christ looks like. para que possa mostrar para a gente o que Cristo é. So we're going to raise this person up, and he's going to put an extra 67th book into the Bible. Então vai ter essa pessoa que vai aparecer e vai adicionar mais livros, 60 e poucos, 60, vários... 60, o None of you 67. believe that foolishness. Ninguém acredita nessa tolice que ele está mostrando como So exemplo. where are you going to find Jesus? Então aonde que você vai encontrar Jesus então? In the words Nas palavras that you've already read. que você já leu. I assume you've all read your Bible, Eu imagino que todos vocês já leram sua Bíblia. and I don't mean that in an insulting fashion. Eu não estou falando isso para insultar ninguém aqui. The most
important verses that we've already read and understood, os versos mais importantes que nós já lemos e entendemos, connected with some of the ones we haven't understood, se conectaram com aqueles que a gente não entendia tanto, are going to be the very verses também serão, né, vão ser os mesmos versos in which we're going to see Jesus. que nós vamos ver Jesus. And that might surprise you. Isso talvez possa te surpreender, Maybe it won't surprise the new people, talvez não vai surpreender as novas pessoas, but it might surprise some of the older people. mas talvez possa surpreender as pessoas mais anciãs. Not in age, but Não, in experience. não em idade, mas sim em experiência, So that you understand what I'm saying. para que você possa entender o que eu estou falando. We have read and studied Nós- this week Nós estudamos durante esses dias Daniel 11 from verse 1, Daniel capítulo 11, versículo 1 I think maybe to verse 39. até o versículo 39. Maybe a few verses before, not sure. Não, eu feel before. So what I'm saying Estudamos is this. de 1 ao 39. Maybe in those very verses, O que eu estou querendo dizer é que talvez nesses mesmos versos, Daniel 11, 1 ao 39, the great light that we think we already have essa grande luz que a gente talvez acha que nós já temos, in the binding off, no atamento, we're going to have a prophecy school. nós vamos ter uma escola de profecia, There's going to be a small group somewhere, vai ter talvez um grupo pequeno em algum lugar, an individual person ou uma pessoa individual, who's going to be studying the same words que vai estar estudando as mesmas palavras that we've all been studying for a long que a while. gente já está estudando já há muito tempo. What's going to happen? O que vai acontecer? He's going to have a fresh revelation of those words, Ele vai ter uma revelação nova daquelas palavras and he's going to understand them e ele vai poder entendê-las in a way that hasn't been understood before. de uma forma que não foi entendido antes. And then Então, he'll have an appearance ele então terá a aparição de Cristo. in the same way Da mesma forma, that he had an appearance of Christ here. quando ele teve a aparição de Cristo nesse momento, Daniel 11 verse 40. no Daniel capítulo 11, versículo 40, 41, Daniel 11 verse 40. da- 1989. 1989, And many other Bible passages that we have. e muitas outras passagens da Bíblia que nós temos. Isaiah 28, for Isaías instance. capítulo 28. We've got fresh revelations of what those words mean, Nós temos revelações bem novas do que aquelas palavras significam. and we can see Christ in these words, Nós podemos ver Cristo naquelas palavras, how he's ministering to us. como Ele está ministrando para a And gente. it's the same in this history É here. a mesma coisa que nós vamos ver nesse período do meia-noite ao clamor da meia-noite. So if you're expecting Se você então está esperando some super experience at the binding off, uma experiência supernatural no tempo de Atá, that you're suddenly going to become holy, que de repente você vai se transformar em santo, it is just not going to happen that não way. acontecerá dessa forma. Because all the holiness Porque toda a santidade happened here. acontece durante esse período de 11 de When setembro, you saw Christ, quando você viu Cristo. every time you opened your prophetic Bible Toda vez que você abre a sua Bíblia profética and looked at the everlasting gospel, e você olhou o Evangelho Eterno, all you see tudo que você vê is the stamp of Christ everywhere. é a marca de Cristo em todos os lados. The maré is everywhere in this history, A maré se encontra em todos os lados dessa história, but we call it the Hazon. mas a gente chama de razão. And in the binding off, E também no clamor, no atamento, do you think you're going to be persecuted? você acha que vai ser perseguido? Christ was taken a prisoner at midnight. Cristo foi levado para a prisão exatamente à meia-noite. He was beaten and whipped. Ele foi batido e açoitado. We're going to get sent to prison. Nós vamos ser mandados para prisões. Some people will be executed. Algumas pessoas serão executadas. Many of us are going to be taken to court. Muitos de nós seremos levados para a corte. And who takes us there? E quem é que leva a gente para a corte? In this room. Os irmãos e irmãs dessa própria sala. Because they're the people who know us the most. Porque são as pessoas que conhecem a gente o mais. And who are they going to tell? E para quem que eles vão falar? Not the government. Não vai ser o governo. They're going to tell the church. Eles vão falar para a igreja. Could call them spies, I guess. I don't know. Você pode chamar essas pessoas de espias. And the church is really angry. E a igreja vai estar muito irada. They're going to go to the government. Eles vão falar para o governo. And this is what's going to begin to happen in this history. Isso que vai começar a acontecer nessa história da meia-noite e o top clamor of da that, meia-noite. E além disso, em cima disso, The army of the king of the north os exércitos do rei do norte is going to start making war again with the king of the south. vai começar a fazer guerra de novo com o rei do sul. And they're both going to have their successes and failures. Ambos terão seus sucessos e suas falhas, suas derrotas. And in the midst of all of this, E no meio de tudo isso daí, Islam, o islamismo, radical Islam, o islamo radical, are going to cut a deal with the United States. eles vão make a deal, or eles vão ter um acordo com os Estados Unidos, Covenant.
uma aliança. Then they're going to back out of their E covenant, eles vão sair fora dessa aliança, because the only reason they made the covenant que é a única razão que eles fizeram esse pacto, was to buy time, para ganhar tempo, to prepare in peace, para preparar e ter paz, before they strike. antes que eles atacam mais uma vez. So all of this history Toda essa história aqui has all the characteristics of the Hazon. tem todas as características da razão, But we teach, mas nós ensinamos que, for some reason, de alguma razão, you're going to go to prison, you're going to get persecuted, você vai para a prisão, vai ser perseguido, you're going to lose all your money, você vai perder todo o seu dinheiro, America's going to fall on its knees, a América vai cair nos seus joelhos, while Russia's going to be doing well. enquanto a Rússia vai estar se dando bem, ou They're estaria going bem. to turn the table, then America's going to strike back. Eles vão virar essa mesa e os Estados Unidos vai atacar de novo. In the midst of all of this, No meio de tudo isso daí, radical Islam o islamismo radical is going to deceive the United States and then attack it. vai enganar os Estados Unidos e vai atacar os Estados Unidos. Just explain to me, Explicam para mim, então, think about the studies that Brother Marco has gone through, pense no estudo que o irmão Marcos já fez com vocês, all of this history here. toda essa história da meia-noite, clamor da And I meia-noite. wasn't at the presentations of Brother Arian, Eu não estava na apresentação do irmão Arião. but as a minimum, he's talking about the history here at Pelo- midnight and pel- just preceding it. Pelo menos ele está falando da história da meia-noite e o que se precede. Tell me how all of this binding off information that they've given you Me fala como essa informação do atamento está sendo dada a você. is going to turn you from the sinner that you are today Vai mudar você do pecador que você é hoje to the perfect person that you're expecting to be at the third step. para a pessoa perfeita que você vai estar esperando ser no terceiro passo. Just because you see America being brought to its knees here, Só pelo fato de que você vai ver a América começar a declinar, how will that make you perfect? como é que você acha que ver, né, a América declinar vai transformar você em perfeito? Because you have to get out of your mind Porque você tem que tirar da sua mente this erroneous view essa ideia equivocada that one night que uma noite you're going to meet Jesus você vai encontrar Jesus. and he's going to sprinkle something on you and you're going to be all perfect Ele now. vai jogar uma coisinha em você ali e você de repente vai ficar perfeito. That is spiritualism, Isso é espiritualismo. and we're supposed to resist it. E nós temos que resistir a essas ideias de espiritualismo. All about Bible E study. tudo está relacionado com o estudo da Bíblia. And when it's explained this way, E quando isso é explicado dessa forma, and I'm suggesting this is the correct way, e minha sugestão que isso é a forma correta, because that's what you've been taught all of this week, porque isso é a forma que você tem sido estudado toda essa semana, you can't see how it develops character. você não pode ver como se desenvolve caráter. It's going to suddenly make you perfect, That's gonna suddenly suddenly make you that you perfect. can't see or I don't see how eu não vejo como that this is going to suddenly make you que perfect essa experiência aqui vai de repente fazer você ficar perfeito. when you see the experience that you're going through. Quando você vê essas experiências que você está passando, Because you went through the same experiences here, porque você passou pela mesma experiência aqui antes, 9/11, 11 de setembro, the warfare in Syria, a guerra que isso aconteceu na Síria, all the things that have happened, the economic collapse of 2008. todas as coisas que nós vimos, o colapso da economia em 2008. If all of those things haven't perfected your character, Se todas essas coisas que aconteceram no passado não impactaram e fizeram você mudar o seu caráter, so when you saw the economies of the world collapse in 2008, quando você viu a economia do mundo colapsar no ano 2008, and they started printing money, e eles começaram então a imprimir mais e mais dinheiro, that should have made you perfect. talvez aquela experiência deveria ter feito você ficar perfeito. Try explaining that to somebody. Tenta explicar isso para alguém. They'll think you're mad. Eles vão falar que você é doido. But we teach Mas nós ensinamos que the warfare between the United States and Russia is going to make you perfect. a experiência entre os Estados Unidos e a Rússia vai fazer você ficar perfeito. But we choose to use a different language, Mas a gente escolheu uma linguajar diferente. a spiritualistic language. Não, we choose. We choose. Nós usamos um linguajar diferente. Choose a different language Nós usamos um linguajar diferente. which has this spiritualistic tendency to it, Que existe uma tendência espiritualista and we cover e nós a cobrimos the reality com a realidade that you're not going to really see Jesus, que você não vai ver Jesus realmente. so you don't really understand how you're going to be made perfect. Então você não vai entender como você vai ficar perfeito. And the reason for that E a razão para isso é is because it's not true. que isso não é verdade. You're not made perfect at the third step. Você não vai ser perfeito, ou não vai se tornar perfeito na terceira etapa. Where were you made perfect? Aonde você é feito perfeito? At the first step. Na primeira etapa. And you just remain that way, E você simplesmente continua dessa forma. test after test, Teste após teste. until the testing stops Até quando o teste termina in the third step. no terceiro teste. So
It's taken us a long time to get where I wanted to take us. Está demorando bastante tempo para chegar onde eu quero chegar. And now we want to start looking at our notes. Agora nós vamos começar a ver nossas notas. Como é que está o tempo? Maybe. Talvez. 15 minutos. 15 minutes, sorry. If we have time, Se nós tivermos tempo, what I like to do, what I Eu wanted gost- to o do, que eu queria fazer, was not just to deal with the issues in our notes, não somente lidar com os assuntos dessa nota, but to deal with some of the controversy that's going on in our movement. mas também falar um pouco da controvérsia que está acontecendo no nosso movimento. And one of them is this. Uma dessas coisas, it's a big one, sorry. One of them is this. Uma das coisas é It's the relationship of the first and second and the third. a relação entre a primeira, a segunda e a terceira. And what you're expected to see O que você vai esperar vê-lo during those two dispensations. durante essas duas dispensações. Hopefully, Espero, even if you've just had a glimpse of it, mesmo que se você tivesse somente uma visãozinha, uma olhada, I'm hoping eu estou esperando that I've shattered your view que eu quebrei, quando você quebra um vidro, você fica todo estilhaçado a sua visão, of this beautiful experience that you're going to have here. nessa experiência bonita que você vai ter aqui, The third step, do terceira etapa, where all of this sin is going to be put out of your life. quando todos esses pecados serão tirados da sua vida. If I've done that, Se eu fiz isso daí, then in many ways my mission has been accomplished. de várias formas a minha missão foi completada. So that when you hear people Quando você escuta alguma pessoa dizer, expressing sentiments like that, expressando sentimentos dessa forma, at a minimum you'll be on your guard. many what? At a minimum, No mínimo, you'll be on your guard você está montando a sua guarda de defesa so that you'll be able to know para que você possa saber, whether or not that model is true or this model para is saber true. se aquele modelo é correto ou esse modelo aqui é correto. So Não tem como cuidar daqueles cachorros lá, não? Os cachorros não, né? The dogs. we're on page 2 Nós estamos aqui na página número 46. in my notes anyway, Aham, page 2. Aham. and it's titled The Binding Off, a Definition. Está falando aqui, quer dizer, página 46, está dizendo uma definição do atamento. So the backdrop of this information, O contexto dessa definição, in my notes, it's the first first que 3 pages, as primeiras 3 páginas, né, que é onde começa o Parminder Bible, página 46, 47, 48, is the General Conference session in 1909. é o que estava acontecendo na Conferência Geral de 1909. I've got 10 minutes? Quanto a gente tem? 12 minutes. Okay. 12 minutes. So 12 minutes. we're going to introduce the binding off Nós vamos introduzir para vocês o atamento, by looking at some background stories about the 1909 General e da Conference. forma que nós vamos introduzir. Dare say, do you want to do a break or no? Let's finish the 12 minutes. Let's finish the 12 minutes and then Yeah. we'll make a decision. Yeah. No, we're Okay. going to finish. O que ele quer mostrar para vocês aqui é para entender o atamento, trazendo uma comparação com a história da Conferência Geral de 1909. Então ele vai explicar o contexto dessa Conferência Geral. And these first 3 pages, E então essas primeiras 3 páginas das notas dele as it's titled here, are going to give us a definition vai dar uma definição, como está dito aqui, of the binding off. do tempo de atar. And as we read through these, Ao lermos isso, you're going to see você vai ver que many of the things that we've already spoken about muitas das coisas que a gente já explicou tudo aqui, are all going to be addressed in this passage, tudo será mencionado nessas passagens, which is the backdrop of the 1909 General Conference. no qual é o contexto que estava acontecendo durante a conferência de 1909. So once we've done that, Ao fazermos isso, which is our introduction, que é a nossa introdução, we're going to start dealing a little bit more in detail about the binding off. nós vamos então entrar um pouquinho mais de detalhes sobre o tempo de atar. And then we'll get as far as we can go. E nós vamos tentar chegar ao máximo que a gente puder. So let's read the first section. Vamos ler a primeira parte aqui. Live Sketches, page 422. Está na sua página 46, na primeira citação, que se chama Live Sketch, página 422, parágrafo 2 Before ou we 3. Antes da gente ler, This is not spirit of prophecy. isso aqui não é espírito de profecia. This is a commentary by a third person Isso aqui é um comentário de uma pessoa terciária, showing you the historical events that are happening. mostrando os eventos históricos que estavam acontecendo. Após a sessão da Conferência Geral de 1909,
Senhora White encontrou-se 2 vezes com membros do Comitê da Conferência Geral. Nas suas entrevistas com o Comitê da Conferência Geral, Senhora White leu manuscritos tratando com alguns problemas que estavam confundindo os irmãos, o chamado de fazer uma obra muito maior nas cidades. So right here, Aqui nesse ponto, I just want to make a brief comment. Hopefully it will be brief. eu gostaria de fazer um comentário bem rápido, eu espero que seja rápido. It talks about a call to do a much larger work in the cities. Aqui está falando de um chamado para fazer uma obra muito maior nas cidades. What we're going to see, what I'm going to show Que eu you, vou mostrar para vocês aqui, is this 1909 General Conference que a sua session conferência geral em 1909 can be taken pode ser tirada as an event como um evento and put into history, e ser colocado na história, our history, nossa história, prophetically. de uma forma profética. And we can mark this event E nós podemos marcar esse evento right here exatamente aqui, at midnight. na meia-noite. Now we're going to see some of the characteristics that show us how we do that. Nós vamos ver algumas características que possam mostrar como podemos fazer isso. So what I want us to understand O que eu quero que a gente possa entender, is that we're going to look through the binding off, nós vamos ver aqui sobre o atamento. but I want us to understand one thing, O que eu quero entender é uma coisa, that prophetically que we profeticamente can apply it here at midnight. nós podemos também aplicá-lo aqui na meia-noite. And that is very significant. Isso é muito significante. And the reason it's significant is this. A razão que é significante é a seguinte: If we have chance, we'll read the passages. se nós tivermos a chance, nós vamos ler as passagens. Ellen White talks Ellen White fala, towards the end. que ela fala para o fim, ao fim. So forget all of this, just think about these two things here. Esquece de tudo, só pensa sobre essas duas coisas: o alfa, She mentions the Alpha and the Omega, esse alfa e o ômega, the beginning and the o end. começo e o fim. And she talks about apostasy. E ela fala um pouco sobre apostasia. And she talks about the Alpha of the apostasy E and ela, the Omega. ela fala sobre a apostasia alfa e depois a apostasia ômega. So you know Você sabe, the Omega apostasy a apostasia ômega will happen at the end. vai acontecer no fim. And we're living at the end of the E world nós estamos vivendo aqui no fim dos because tempos, the Sunday Lord's about to happen. porque o decreto dominical está prestes a Jesus is acontecer, about to come. Jesus está prestes a voltar. So this Omega apostasy Então essa apostasia ômega is going to affect us. vai nos afetar. She has some things to say about this E ela tem Omega. algumas coisas para dizer sobre essa apostasia. And one of the things that she's going to discuss about the Omega Uma das coisas que ela vai discutir sobre a ômega, is that there's going to be this really beautiful work que ela fala que vai ter esse trabalho muito bonito that's done que está sendo feito in the cities, nas cidades. this great city work. Esse grande trabalho nas cidades. And it's called the Omega É chamado da ômega of apostasies. das apostasias, So is the work que é o trabalho that's going to be done in the que cities será feito nas cidades. an apostate work or a positive work? Será que é um trabalho apostatado ou um trabalho positivo? Apostate or positive work? É positivo ou apostatado? In the apostate work, Vai ser um trabalho apostatado. you have to take my word to this because I'm not reading the Spirit of Prophecy quote. Vocês vão ter que ver minhas palavras, que eu não estou lendo aqui as But citações, some of you already know this, so mas alguns de vocês já you conhecem know isso. it's true. Você sabe que é verdade. So we're here, Nós estamos aqui, and what's she going to be talking about? e o que ela vai estar falando aí? It tells us in this first paragraph, Fala nesse primeiro parágrafo aqui. paragraph 3. So here, Aqui, at the 1909 General na Conference, conferência de 909, she's going to be talking about things. ela vai estar falando algumas coisas. She's a prophet of God. É uma profetisa de So Deus. whatever she tells you to do, Qualquer coisa que ela te dizer para você fazer, is it positive or apostate? será que é uma coisa verdadeira ou uma coisa apostatada? Positive. Se ela é uma profetisa de Deus, é Positive command. positiva. É uma ordem positiva. So everyone's smiling is something Todo mundo está rindo. Aconteceu alguma coisa? funny. Oh, the bug. Look at that. Okay. Stayed on her. So Ok. she will tell us Ela vai dizer that this Omega, que essa apostasia ômega, ômega ou ômega? Ômega. Ômega. if we're here at the end, Que vai ser aqui no final. this must be in the time period of the Omega. Provavelmente tem que ser no tempo da apostasia ômega. Because here we're Ômega. being the Alpha. Porque lá atrás vai ser o alfa. And I could just demonstrate that really simply. If Eu you posso want. demonstrar isso para você de uma forma muito fácil. Is the Alpha and the Omega the same? O alfa e o ômega são o mesmo? It's the same. Sim. Because Yes and no, they God- said. It's going to show you it's going to show you the end Porque Deus vai mostrar o fim
by the beginning, pelo começo, desde o princípio, Noah Noé and the end of the world, e o fim do mundo, the flood o dilúvio and the flood. e o dilúvio. The Alpha is the Omega, O alfa é é o ômega, the beginning and the end. o começo e o fim. So what does the Alpha look like? Como se parece então o alfa? The first and the second step. Primeiro e o segundo passo. And the Omega must be E a ômega deve ser o que então? the third step. O terceiro passo. The first and second are the same. O primeiro e o segundo são o mesmo. So they're all the same. É tudo a mesma coisa. So when we think about the Omega, Quando você pensa então sobre o ômega, it must be something that's connected to the Alpha. tem que ser algo conectado com o alfa. Okay, so when we're dealing with this Omega Quando a gente está lidando com esse ômega, that she's warned us about, que ela nos avisou sobre isso, we know it's going to happen at the end. nós sabemos que vai acontecer no final. And she says in this apostasy, Ela fala que nessa apostasia, these people essas pessoas, are going to go into the cities eles vão para as cidades, and do a wonderful work. farão um trabalho maravilhoso, glorioso, But what did we just read in the last sentence? maravilhoso. E que nós lemos aqui na última sentença. She is given a call Ela está fazendo um chamado, to do a much larger work where? a fazer muito maior In the cities. nas cidades. So she's talking about city evangelism. Ela está falando sobre evangelismo das cidades. City. Cidade C-I-D-E. So is city evangelism good or bad? Evangelismo na cidade é bom ou ruim? Depends. Depends who's doing it. No, of the time, they said. They're both in the binding off. Ele está falando, ambos estão no tempo de atar. This is a problem that you're faced with. Esse é um problema que você vai estar lidando, This apostate movement porque esse movimento apostatado is the omega. é o ômega. The omega is the end. Ômega é o último, The end o final is the third, é a terceira. as much as the alpha is the first and the second. Da mesma forma que o alfa é a primeira e a segunda. We just demonstrated that right here. Nós terminamos de demonstrar isso bem aí. Alpha Alfa and omega. e o ômega. So there's an alpha apostasy and an omega Existe uma apostasy. apostasia alfa e uma apostasia ômega. There's an alpha work and there's an omega work. Existe um trabalho alfa e um trabalho ômega. And she's told us what the omega work is. E ela fala que esse ômega ômega trabalho do ômega, Do a work que é para fazer um trabalho in the cities. nas cidades. So we need to think about that Temos que pensar sobre isso, because we've got a misconception porque nós temos um mau entendimento in this history. que naquela história, If you want to know who the good people are and the bad people are, se você quiser saber quem é a pessoa correta, a pessoa má, the bad people are going to go in the cities and do a wonderful work. que as pessoas más, elas vão para as cidades fazer um wonderful work, fazer um trabalho maravilhoso. As we read these passages, Ao lermos essas passagens, Ellen White actually says Ellen White fala we're supposed to be going to do a wonderful work in the que cities. nós temos que ir para a cidade fazer um trabalho maravilhoso. We're going to take 1909, Nós vamos pegar 1909, stretch it, aumentá-lo, squash it, apertá-lo, Reform imprimir e reformatar, and bring it right here into the future. trazer aqui para o futuro. This is what prophetic studies allow you to do. É isso que os estudos proféticos nos deixam fazer. And it's not just me making that up. Isso não sou eu inventando, fazendo essas coisas. It really is true. And we need Isso é to do verdade. this as the church. Nós fazíamos isso na igreja. So in the very first No paragraph, primeiro parágrafo, this first box, na primeira caixa aqui, na primeira tabela, we can see nós podemos ver this work in the city esse trabalho das cidades is good and bad. é bom e ruim. The wise and the foolish are going to be doing the same thing. As tolas e os sábios estarão fazendo a mesma coisa. So we need to really be on our guard Nós temos que estar no maior no nosso cuidado when we get into this time quando a period gente chegar nesse período to understand what's going to be happening. para saber o que vai estar acontecendo. And the way we're going to make sure we get on the right E a side forma que nós vamos saber para saber em que lado correto estamos is by seeing what we're doing in this history. é ao olharmos o que nós fizemos durante essa história aqui. So this comment Esse comentário, is just an introductory thought que simplesmente é uma introdução, that Ellen White goes to this general conference que Ellen White vai para essa conferência geral and it says that she meets twice with members of the General Conference Committee. e ela fala que ela encontra 2 vezes com os membros do comitê da conferência geral. And what she wanted to push E o que ela está tentando trazer, trazer a agenda dela, was this work of evangelism. que foi esse trabalho de evangelismo. The second section A segunda sessão just tells us where we can find this in
Testimonies to the Church, Volume 9. Fala onde você pode encontrar isso no T9, páginas 89, 98 e 99. So the next one, General Conference Bulletin. A primeira ONU que fala, nessa citação, que fala na seguinte: deixe-nos levar em consideração a obra que deve ser feita em atar essa, a obra de fechamento da mensagem para esses últimos dias. You want me to everything or just the bold? Everything or the... We'll leave it for there at the moment. Okay. So she says Então ela está falando aqui that we need to take into que consideration, nós temos que levar em consideração, we need to think about the work that's to be done in the binding of nós temos que pensar no trabalho que tem que ser feito no tempo de atar, né, no tempo do atamento, this dessa message mensagem, or this work, ou desse trabalho, which is the closing work que é o trabalho de fechamento of the message da mensagem for these last days. para esses últimos dias. Now this is a really complicated sentence. Essa aqui é uma sentença bem complicada. She says this. Ela fala o seguinte, I'll do it in violet. Violet, Here's our line. essa aqui está a nossa linha, 6,000 years. 6.000 anos. The gospel began here in the book of Genesis. O evangelho começou aqui em Gênesis, It's been running through history. está indo na história, And here at the end, e aí no final it's going to come vai chegar to its conclusion. na sua conclusão, When will it start? onde começa Time of the end. no tempo do fim, And it would finish vai terminar no juízo. Judgment Jay-Z. it would fechamento finish da at graça. the close of probation. E vai terminar no fechamento da porta So graça. she says this. Então ela fala o seguinte, There was a message, ela fala o seguinte, which was the gospel message from the beginning. que existia uma mensagem, que era a mensagem do evangelho no começo, And she says in the last days, que fala nos últimos dias, she says it's the closing work. fala que é a obra de fechamento, This is the closing. close fechamento, F-E-C-H, So I can just do like closing fechamento, work. that's fine. Just F, Fechamento, obra, F-O. F-O, fechamento da obra. So this is the closing work Esse é o of fecham- this message. Aqui é o fechamento da obra dessa mensagem. So closing work O fechamento da obra means the finishing work. quer dizer o trabalho de conclusão, a finalização. She says that. Ela fala isso aqui. And now she says this. Agora ela vai dizer isso. Let us take into consideration Deixe-nos levar em consideração the work that is to be done a obra que deve ser feita in binding of this. em atar essa. What is the this? O que quer dizer essa aqui? Está se referindo a quem? This. Está se referindo a essa, I-S-S-A. I-S-S-A. The this Que essa, is the closing work. essa aqui está se referindo à obra de fechamento. And she says this. E ela Let's fala o take into seguinte, consideration Deixe-nos levar em consideração a work a obra which is the binding off, que é o atar, que é o atamento, or the completion or the conclusion. ou a conclusão, ou fechamento. And what's the conclusion O que é a conclusão of this closing work? desse trabalho de conclusão? It's this very last portion here, Essa última porção daí, the third step a terceira parte, after the first and second. depois do primeiro e do segundo. So right here, É bem naquele canto. she had the closing work Ela tem a obra de fechar, was the binding off of the gospel for the whole great controversy. que é o atamento por todo o evangelho, And then e também, she says, let's think about the binding off of this closing work. e ela também fala, vamos pensar então no tempo de atar desse período pequeno aqui também, In art and mathematics, na forma de artes e matemática. this is what they call a fractal. Eles chamam disso um fractal, It's a repeating pattern. é um padrão de repetição. And we employ fractals E nós usamos fractais to help us to make sense para que nós possamos entender, of fazer many sentido of these Ellen White passages or Bible passages. de muitas das citações de Ellen White ou passagens da Bíblia. So what we've done O que nós fizemos is this. foi isso. We could call this Nós podemos chamar the isso closing work a obra de fechamento or the binding off ou o atamento of this gospel message, desse evangelho which was 6,000 years. que tinha 6.000 anos esse evangelho. And this binding off work, Então esse trabalho de atamento we can see a gente pode aumentar, nós podemos ver, has all the same characteristics of this. tem as mesmas características da outra. And this is a fractal. E isso aqui é um fractal de todo esse período.
And yeah, we should only stop. need to stop. We only Okay. need to do that bold portion. Okay. So just in conclusion, Para a gente concluir agora, we looked at the Hazon and the Mareh, nós olhamos na visão da razão e da maré. and the reason why I wanted to do that, A razão que eu fiz isso, because I want us to make sure porque eu queria que a gente tivesse certeza that you're not living in the delusion que você não está vivendo numa ilusão. that you think Delusion. something super magical is going to happen here in the binding Para que off. você não possa esperar que algo supernatural acontecerá no binding off, Because no it's all atamento, it's all happening here. porque tudo já está acontecendo durante esse período aqui. We should be seeing Christ every day. Nós deveríamos estar vendo Cristo cada dia, As we read about him in the Bible. ao lermos sobre Ele todos os dias a Bíblia. It's the work of the gospel. É o trabalho do The Evangelho. gospel gets finished here, O Evangelho se termina aí. where literally all hell will break loose. E quando termina ali, onde tudo vai começar a desmoronar. And there will be no time to prepare E já here. não tem mais tempo nenhum para você se preparar ali. But Mas we're going to have a fresh revelation nós vamos ter uma revelação nova of Bible passages de passagens that bíblicas we already have read, que a gente já leu já, but not understood properly. mas não entendemos de forma correta. And when we have that E experience, quando tivermos aquela experiência, it's going to bring us to our knees, nos vai trazer aos nossos to the joelhos, floor. no chão. And if that's so, E se isso acontecer, and it happened at the third step, e acontecerá no terceiro passo, we should be having that now. nós deveríamos estar também tendo isso aqui agora. You should be having visions and Você- appearances of Jesus Você deveria estar vendo aparições de Cristo, visões, as you study your ao Bible. você ler a sua Bíblia. And when you do that, Quando você fizer isso, it should show you how wretched and miserable e vai you te really mostrar are, quão miserável você é, so that you can change your para que wicked você ways possa mudar a forma pecaminosa, and grow from strength to strength, para que você possa crescer de força em força, not from more sin to less sin. não pela forma de mais pecados e menos pecados. Now we've gone to the binding off, Agora a gente começou notes. o atamento nas nossas notas, and we're going to say that the 1909 General e Conference nós vamos falar que a conferência de 1909 is midnight. é a meia-noite, And she's going to be telling God's people onde que você vai estar dizendo ao povo de that Deus they need to do a work in the que city, eles devem fazer um trabalho na cidade, but there's going to be a false work. mas vai ter também uma contrafação, um falso trabalho. If you think you're going to get rid of the foolish virgins that easily, Se você acha que você vai se livrar das virgens tolas facilmente, it's not going to be that straightforward. não vai ser tão fácil assim. And I think that's all I want to say. E isso é o que eu queria dizer. So tomorrow, Amanhã, we'll carry on with our study. nós vamos continuar com nossos estudos. We'll get through the 1909 Bible Nós vamos Conference, terminar a conferência de 1909 and then we're going to see how much information we can get about the binding off. e nós vamos ver quanto nós podemos chegar no atamento. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Querido Pai que estás nos céus, we thank you for your watch care over your people, nós queremos agradecer pelo seu cuidado sobre o seu povo, your goodness and mercy, a sua bondade e misericórdia, as we see fresh revelations of you ao vermos revelações novas de Ti, through your word. através da Sua palavra. We ask, Father, Nós te pedimos, Pai, that it would change us, que possa mudar-nos, not from sinners to saints, mas não from de pecadores para santos, no, Lord, não, Senhor, but from strength to strength. mas sim de força a força. As we go from strength to strength, Ao continuarmos de força a força, we still realize, que nós ainda vamos perceber as we come closer to Jesus, que nós chegamos perto de Cristo, how wretched we really are quão miseráveis e contaminados nós somos in comparison to Him. em comparação com Ele. Help us to understand more clearly Ajude-nos a podermos entender de forma mais clara the events that surround the 1909 conference, os eventos que estão ao redor da conferência de 1909, its relationship to the binding off, o seu relacionamento com o tempo de Atá and the experiences that we're having now e as experiências que nós estamos tendo agora, that teach us about the binding off. que nos ensina sobre o atamento. We pray these things in the name of Nós te Jesus. pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém.